Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a primeira parte hidrostática, que é densidade e empuxo, o famoso teorema de Arquimedes, beleza? Então vamos começar? Acho que é um dos capítulos mais importantes da mecânica, né? O pessoal gosta bastante, né? Então nós vamos falar sobre hidrostática. Na verdade, o nome correto deveria ser estática dos fluidos, ou fluidostática. Porque quando a gente fala hidrostática, fica parecendo que a gente vai estudar apenas água em repouso. Mas, na verdade, nós vamos trabalhar com todos os fluidos em repouso, certo? Lembrando que fluidos, gente, podem ser líquidos ou gases. Então, tudo que eu falar aqui vale para líquidos, vale para gases, mas a gente fica mais restrito a líquidos, tá? Gases a gente não discute muito, não. Beleza? Bom, vamos começar falando sobre densidade. Todo mundo sabe, né? Densidade é massa pelo volume. Para a densidade, gente, não importa para o cálculo da densidade se o corpo é homogêneo ou não, ou seja, se ele é uma substância pura, se ele é uma mistura, se ele é maciço ou não, ou seja, se ele é oco, tem um buraco, ou se ele não é oco. A densidade não se preocupa com isso. Então, para calcular a densidade, você vai pegar a massa total, certo? E dividir pelo volume total. Ah, mas no interior dele tem um buraco. Beleza, esse é o problema dele, certo? O que nos interessa é o volume externo, tá bom? O volume externo, tá? Bom, a unidade oficial da densidade é o quilograma por metro cúbico. E aqui já aparece um problema, que derruba muita gente já de cara. Tem muitos exercícios que dão a densidade em grama por centímetro cúbico. E a pessoa não sabe que aquela não é a unidade oficial. E erra o exercício de cara. Então, por favor, vamos lá. Grama por centímetro cúbico é a unidade mais comum, porém não é oficial. Gente, a oficial é quilograma por metro cúbico, e como é que a gente transforma? Vamos lá, primeiro eu tenho que passar grama para quilo, né? Então, grama passando para quilo, você vai multiplicar por 10 a menos 3. Quer ver que tá certo? 10 a menos 3. Quem que é o quilo? 10 a terceira. 10 a menos 3 com 10 a terceira, voltou para o grama. Tá perfeito, não tá? Ou então, se você tiver dúvida, faça uma regra de 3. 1 quilo, 1.000 gramas. 1 grama, X, certo? Beleza, como é que passa de centímetro para metro? Multiplico por 10 a menos 2, né? Só que eu quero passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, é 10 a menos 2 ao cubo, certo? Beleza? Ok. Bom, gente, 10 a menos 2 ao cubo vai dar 10 a menos 6. Que vai passar para cima, vai ficar 10 a sexta. 10 a sexta com 10 a menos 3, 10 a terceira, certo? Então, como é que a gente transforma de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Multiplicamos por 1.000, certo? Multiplicamos por 1.000, beleza? Então, a densidade da água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico, né? Não sei se vocês se lembram. 1 grama por ml, né? O oficial é 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? Agora vamos falar sobre massa específica. Massa específica é a mesma coisa que densidade, só que é uma grandeza definida apenas para corpos maciços e homogêneos. Então, aqui não cabe falar em mistura. Ah, eu tenho água com álcool, então não serve. Eu calculo a massa específica ou da água ou do álcool. Densidade de mistura existe. Massa específica de mistura não existe. E outra coisa, apenas para corpos homogêneos. Então, se eu pegar uma bola de ferro e ela tiver um buraco lá dentro, você vai descontar o buraco, certo? Não sei se vocês perceberam, a densidade mesmo, vamos falar assim, é a massa específica. A massa específica é que é a propriedade invariável da substância. É ela que não muda, certo? É ela que não muda. A não ser que mude a temperatura, coisa que a gente já viu em dilatação. Tudo bem? Agora, a densidade, ela pode mudar a todo momento, porque você pode ficar alterando as condições. Então, por exemplo, você tem um cara maciço, você faz um buraco nele, certo? A densidade não afeta em nada. Tudo bem? Você tem um cara puro, faz uma mistura.
Para densidade não tem problema, a gente pega a mistura toda, certo? Então, isso aqui, para massa específica, não vale. Para massa específica, se tiver um buraco, desconta, certo? E mistura não serve, apenas o cara puro, tá? Então, a massa específica é aquela grandeza que cada substância tem a sua, certo? Agora, a densidade pode mudar de acordo com as condições, tá? Certo? Beleza. Vamos ver um exemplo bacana que envolve a questão da densidade. Gente, antes de falar do exemplo do Mar Morto, você já deve ter visto aquela coisinha que a gente faz em casa, bem simples, que é o ovo na água. Quando você joga o ovo, quando você coloca o ovo na água, ele normalmente afunda. Né? Ele normalmente afunda. Ovo que boia é ovo choco. Ovo que está com algum problema. Então, o ovo normal afunda. Aí a galera começa a jogar sal na água. Jogar sal, certo? Ao adicionar sal à água, você percebe que o volume quase não muda. O volume praticamente não vai mudar, porque o sal vai ser dissolvido na água, não vai alterar em nada. Agora a massa muda. A massa vai aumentando, né? E quanto maior a massa, maior a densidade. Vai chegar uma hora que a densidade da solução sal e água vai tornar-se maior que a do ovo, não é isso? Gente, se a densidade do ovo for menor que a da água salgada, o ovo boiará, certo? O ovo boiará. Então, o ovo vai subir e vai para a superfície. Não sei se vocês já viram isso. E o caso do Mar Morto é um caso semelhante. A quantidade de sal na água é tão grande que os corpos que lá adentrarem, eles vão boiar, porque a densidade deles vai ser menor que a da água salgada, certo? Tudo bem? O Mar Morto, na verdade, ele é um lago, certo? Ele é um lago alimentado pelo Rio Jordão, e fica entre Jordânia, Cisjordânia e Israel, certo? O nome morto é devido a essa grande quantidade de sal. Quantidade tão grande que mata qualquer ser que lá tente sobreviver, tudo bem? Certo? Então, qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão para o Mar Morto morre assim que deságua naquela água salgada, certo? Tudo bem? Aí aqui eu peguei um vídeo de um cara mostrando que realmente a gente boia lá, certo? Eu não sei nadar. Estou confiando literalmente no sal hoje. Realmente não afunda. Tá vendo? Ele é um cara que não sabe nadar, tá muito claro que ele não sabe nadar. Olha o tanto que o abdômen está contraído. O cara tá muito tenso, certo? Ele tá tenso. E não acontece nada, ele boia, certo? Porque a densidade do corpo dele é menor que a da água. Mais para frente eu vou demonstrar por que corpos menos densos boiam, certo? Nós vamos ver isso com o teorema de Arquimedes, que é o empuxo. Mas por enquanto fica a ressalva já, né? Então, quem é menos denso, boia. Quem é mais denso, afunda, certo? Tem um outro exemplo interessante que envolve isso, que é o caso do tanque de lastro, usado em submarino, por exemplo, para submergir ou emergir. Então, por exemplo, quando o submarino quer afundar, o que ele faz? Pessoal, existe uma casca entre uma casca vazia entre a parte externa do submarino e a parte interna dele. O que acontece? Lá, quando o submarino quer afundar, eles abrem aquele tanque e a água entra, certo? Com a entrada da água, reparem que o volume não vai mudar, né? Porque a água vai ocupar um volume que estava vazio, ela não vai fazer com que o submarino ocupe um volume maior. O volume ocupado pelo submarino ainda é o mesmo. Entretanto, a massa do submarino vai ser muito maior. Maior massa, maior densidade. Então, a densidade do conjunto submarino-água vai ficar maior que a da própria água e o submarino afunda, certo? Quando ele quiser emergir, basta eliminar aquela água do tanque. Então, a água é retirada, a densidade do submarino vai diminuir até ficar menor que a da água e ele vai subir. Tá bom? Beleza? Bom, dito isso, então agora vamos falar sobre o tal do teorema de Arquimedes, beleza? Que é o tal do empuxo. Pessoal, diz a história que Arquimedes era um grego muito famoso na cidade de Siracusa, certo? E a cidade de Siracusa era comandada por um tirano,
O nome dele era Hierão, certo? E aí o que Hierão queria? Hierão queria saber se a coroa dele era pura ou não. Ele havia pedido a um ourives que fizesse uma coroa, mas ele não tinha certeza se a coroa era de ouro puro ou se tinha prata misturada, certo? E ele pediu então a Arquimedes que solucionasse o problema. E Arquimedes então conseguiu a solução mergulhando num daqueles banhos públicos que eram muito comuns na Grécia e na Roma Antiga. Então tinha aqueles banhos públicos, né? E Arquimedes foi lá e mergulhou e percebeu que o volume que ele deslocava de água, então, suponha a banheira cheia, você entra, ele percebeu que o volume de água que saía era exatamente o volume do corpo dele que entrava. O que, aliás, hoje parece muito óbvio, né, gente? Hoje nos parece muito óbvio isso, né? Porque, realmente, o que entra aqui tem que sair. O que vai entrar aqui vai ter que sair a mesma quantidade, porque a vasilha está cheia, véio. Mas para eles, obviamente, não era tão claro assim, certo? Tudo bem? Então Arquimedes percebeu isso, percebeu que o volume que saía de água era exatamente o volume do corpo dele que tinha entrado. O que ele pensou? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma coroa, eu vou pegar um volume de ouro puro, equivalente ao volume da coroa, vou mergulhar e vou ver que tanto de água que desloca. Vou pegar um volume de prata, certo? Equivalente ao da coroa, e vou ver que tanto que desloca, certo? E se a coroa deslocar o mesmo tanto do ouro, ela é ouro puro, certo? Tudo bem? A mesma massa, perdão. Então, vou pegar uma massa, equivalente à massa da coroa, e vamos ver qual que é o volume que desloca. Vou pegar uma massa de prata, equivalente à coroa, e vamos ver o que tanto que desloca, certo? E aí eu vou pegar a própria coroa e vamos ver. Se a coroa deslocar o mesmo tanto do ouro, perfeito, ela é de ouro puro. Se ela deslocar o mesmo tanto de prata, ela é prata. E se ela deslocar um valor intermediário, ela é uma mistura, certo? E foi o que aconteceu. Ela deslocou um valor intermediário, certo? Ela deslocou um valor intermediário, mostrando que ela era de ouro e prata, certo? E Hierão mandou matar o ourives, beleza? Mandou matar o ourives que fez isso, certo? Então a ideia dele foi essa. Vou colocar então um correspondente à coroa, só que de ouro puro, e vamos ver que tanto que desloca. Vou colocar um correspondente à coroa, só que de prata pura, vamos ver que tanto que desloca. E o que aconteceu foi que a coroa deslocou o intermediário, beleza? Bom, tá. O que diz o teorema de Arquimedes? O teorema de Arquimedes fala assim, que quando um corpo é imerso totalmente ou parcialmente em fluido, ou como alguns falam na rua, né? Fluido, né? Fluido, mesma galera que fala gratuito, né? Em equilíbrio sob a ação da gravidade, sobre ele atua uma força chamada de empuxo vertical, de baixo para cima, e cujo valor é igual ao peso do fluido deslocado. Então, o que foi que Arquimedes descobriu? Que toda vez que você mergulha um corpo em um fluido, seja parcialmente ou seja totalmente, gente, nele atuará uma força vertical para cima, certo? Tudo bem? E o valor dela é exatamente igual ao peso do fluido deslocado. Então, agora nós vamos abrir um parênteses e vamos estudar melhor essa questão do valor do empuxo, porque aqui é o principal para mim. É o principal para mim. Que o empuxo é vertical para cima, tá claro, e o cara vai ter empuxo toda vez que ele é mergulhado num fluido, né? Parcialmente ou totalmente, não importa. E fluidos são líquidos ou gases, né? Lembrando que a gente estuda aqui basicamente os líquidos, certo? Então, se mergulha o cara no líquido, surge uma força vertical para cima. Agora eu quero discutir com vocês a questão do valor dela. Então, por exemplo, esse aqui eu peguei do livro do Renato Brito, um exemplo muito, muito bom, facinho de entender para deixar essa coisa clara. Você tem um bloco de madeira de 6 litros, ok? Certo? E foi dividido igualmente em 3 partes, tá? Com 2 litros, o volume ocupado por cada pedaço. Mergulhe a primeira terça parte na água. Professor, por que você tem que mergulhar na água? Não pode ser outro líquido? Gente, pode ser outro líquido. Mas por que eu estou pegando a água?
Primeiro porque a água é o mais comum, e segundo porque a água tem uma propriedade muito boa. A densidade dela é 1 kg por litro. Então, nossas contas vão sair de maneira imediata, tá bom? Mas, por favor, fica a ressalva, pode ser outro líquido, tá? Então mergulha a primeira terça parte do bloco. Gente, você mergulhou 2 litros lá dentro, né? Quanto de água que desloca? Se você colocou 2 litros do bloco lá dentro, 2 litros de água serão deslocados, não é assim? Certo? De acordo com o teorema de Arquimedes, o empuxo é igual ao peso do fluido que ele desloca. Quantos litros de água que ele deslocou? 2 litros. Para a água, 2 litros equivalem a 2 quilos, não é isso? E 2 quilos dá um peso de quanto? Peso é mg, né? Dá um peso de 20. Então, o empuxo vai valer 20, certo? Ele é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Vamos ver agora? Coloque 4 litros do bloco lá dentro, com 2 terças partes. Vamos lá, gente. Se você mergulhar 4 litros do bloco lá dentro, você deslocará 4 litros de água, não é isso? E o empuxo, ele é igual ao peso do fluido deslocado, não é isso? Então, o empuxo vai ser igual ao peso de água, o peso da água que ele deslocou. 4 litros de água equivalem a 4 quilos. Isso dá um peso de 40 newtons, certo? Então, o empuxo, no segundo caso, valerá 40 newtons, certo? Agora, mergulhe o bloco todo. Se você mergulhar o bloco todo, o volume ocupado pelo bloco lá dentro vai ser de 6 litros. Então, quanto de água que ele deslocou? 6 litros, ele deslocou 6 litros de água, não é isso? O empuxo, ele é igual ao peso do líquido deslocado. Se você mergulhou 6 litros de bloco lá dentro, você tirou 6 litros de água, certo? O empuxo vai ser igual ao peso disso. Vamos lá, gente. 6 litros de água equivalem a 6 quilos, que vai dar um peso de 60 newtons. Obviamente que na época de Arquimedes não havia esses conceitos, peso, nada. O que comparava era o volume, né? O volume que entrou igual ao volume que sai, certo? Tudo bem? Beleza? Tá bom. Ok. Gente, estando o bloco todo lá dentro, o empuxo não vai mudar mais. Vocês concordam comigo? O empuxo ele vai variando enquanto o volume submerso vai mudando. Agora, estando o corpo todo lá dentro, não importa se ele está mais próximo à superfície, se ele está mais para o fundo, mais para o meio, não importa. O empuxo será o mesmo, porque o volume submerso já não muda mais. Tudo bem? O volume submerso não mudará mais. Tá? Certo? Aí, vou fazer um teste aqui rápido. Vou fazer um teste rápido. Peraí. Isso. Pessoal, vamos supor que você tem uma bola de ferro. Uma bola de ferro de 5 litros. Certo? De volume 5 litros. E vamos supor que tivesse embalado num plástico um algodão. Um monte de algodão ocupando o volume de 5 litros também, certo? Embalado num plástico, para não molhar, não ter nada, certo? A minha pergunta é, o empuxo vai ser o mesmo nos dois casos? Claro que vai, porque o empuxo, ele depende do volume de líquido que foi deslocado. Ah, mas um é ferro, o outro é algodão. Não importa, gente. Se você tiver 5 litros de ferro, 5 litros de algodão, o volume deslocado de água pelos dois é o mesmo. O ferro vai deslocar 5 litros de água, que equivalem a 5 quilos, que vai dar um empuxo de 50 newtons, é isso? E o algodão vai deslocar 5 litros de água, que equivale a 5 quilos, que vai dar um empuxo de 50 newtons. Então, não importa o material que constitui o corpo, certo? Cara, o material que constitui o corpo é o problema dele. O que importa é o volume de água que ele desloca, certo? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos supor, então, que você tem um bloco todo mergulhado dentro do líquido, certo? Aí, quais são as forças que atuam nele, então? Peso vertical para baixo, ele não encosta em nada, tá? O bloco. E o empuxo vertical para cima. Estando o bloco em equilíbrio,
a gente pode falar que o empuxo é igual ao peso, certo? Do corpo. Mas tá, não é isso que eu quero aqui. O que eu quero é a definição de Arquimedes. Empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Ah, mas o empuxo ali é igual ao peso do corpo. Beleza, naquele caso ali é igual, mas não me interessa. Eu quero a definição de empuxo. Então, empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. O tanto de líquido que ele desloca é igual ao valor do empuxo. Então, o empuxo vai ser igual... Gente, como é que calcula peso? Massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Igualzinho a gente está fazendo. Igualzinho nós fizemos aqui agora nos exemplos que eu dei. Certo? No lugar da massa do fluido deslocado, densidade não é massa sobre volume? Então, quem que é a massa? dV. Então, o empuxo vai ser igual a densidade do fluido, porque, por favor, isso aqui é a massa do fluido, né? Então, densidade do fluido, volume do fluido que foi deslocado. Gente, o volume do fluido que foi deslocado é exatamente o volume do corpo que entra no líquido, não é assim? O volume do fluido deslocado é igual ao volume submerso do corpo, isso aqui vezes a gravidade, certo? Isso aqui vezes a gravidade. Então, aqui está a fórmula do empuxo. Empuxo é dVg, densidade do fluido, pode ser líquido ou gás, né? Aqui normalmente a gente trabalha com líquidos, volume submerso vezes a gravidade, certinho? Vezes a gravidade, tá? Empuxo é dVg. Mas você tinha que me ensinar é devagar, certo? Beleza. É devagar. Só que, por favor, não é a densidade do corpo, é a densidade do fluido. E o volume não é o volume do corpo, é o volume submerso. Se o corpo estiver todo lá dentro, aí o volume submerso vai ser o próprio volume do corpo. Tudo bem? Pessoal, olha só. Vamos supor que você mergulhe um corpo, certo? Um fluido, e que a densidade do corpo seja, né, como se fosse assim, né, que a gente ouve isso na rua, seja maior que a densidade do fluido. Então, a densidade do corpo maior que a do fluido. Nós já vimos que o corpo vai afundar nesse caso, não é isso? Tudo bem? Mas o que eu quero discutir com vocês é outra coisa. Olha só. Se o cara vai afundar, o que é que vai acontecer? É porque o peso será maior, o peso do cara será maior que o empuxo, não é isso? Certo? E como é que foi chamada essa resultante? Gente, essa resultante ganhou um nome. Ela foi chamada de peso aparente. Então, toda vez que você encontrar a expressão peso aparente, nada mais é do que o peso do corpo menos o empuxo. Isso acontece quando o cara afunda, certo? Que o peso é maior que o empuxo. Agora eu quero mostrar para vocês que aquilo que eu havia dito é verdade. Que os corpos afundam quando a densidade deles é maior que a do líquido. Então, vamos lá? Gente, se o corpo afunda, é porque o peso dele é maior que o empuxo, não é isso? Então, a massa do corpo vezes a gravidade será maior que densidade do fluido, volume submerso vezes a gravidade. Certo? Gente, vou cortar o G. No lugar da massa do corpo, o que eu vou colocar? Densidade do corpo, volume do corpo. Isso aqui tem que ser maior que densidade do fluido, volume submerso, gente. Qual que é o volume submerso? O corpo está todo lá dentro, certo? O volume submerso vai ser o próprio volume do corpo, tá bom? Beleza, vou cortar o volume do corpo, então a densidade do corpo será maior que a do fluido, tá? Então, quando a densidade do corpo for maior que a do fluido, o cara afunda mesmo, porque o peso será maior que o empuxo, tá? Beleza? Então é isso. Olha só, algumas observações. Primeiro, existem alguns peixes, normalmente são os peixes ossos, né, não os cartilaginosos, que possuem uma estrutura chamada de bexiga natatória, cuja função é permitir a regulação da posição do peixe na água. Então, ela permite que o peixe boie na água. Normalmente o que acontece? Olha aqui, ó. A densidade dos tecidos e dos ossos do peixe normalmente é um pouco maior que a da água e o peixe deveria afundar. Mas com a bexiga natatória, ele consegue boiar, consegue até ir para a superfície. Isso acontece porque ele enche de ar aquela cavidade. Então, o que acontece? Enchendo de ar,
você aumenta o volume, né? Só que a massa de ar que entra é desprezível, a massa do ar é muito pequena. Então, a massa é a mesma, aumentou o volume, diminuirá a densidade. Então, o peixe vai ficar menos denso e vai subir com a bexiga cheia, certo? Tudo bem? E ele pode estabilizá-la para ficar igual à densidade da água e ficar paradinho. Se a densidade dele for igual à da água, ele vai ficar paradinho, na posição que ele estiver. Então, ele vai lá, enche a bexiga até ficar com uma densidade igual à da água e estabiliza. Na posição que ele estiver, ele estabilizará, certo? Tudo bem? Vamos falar agora sobre flutuação. Gente, uma dúvida que sempre surge em todo mundo, né? Como é que um navio, um troço daquele tamanho, feito de ferro, feito de aço, não afunda? Como é que um troço daquele não afunda? A grande questão está no volume de água que ele desloca. Porque o empuxo, ele é uma força que depende do volume de água deslocado. Acabei de comentar com vocês que não importa se é algodão ou se é ferro. Na verdade. O impulso está o mesmo, se o volume de água deslocado for o mesmo. Então, a questão aqui não é se o material é leve ou não é leve, se é algodão ou se é ferro. A questão é o volume de água que ele desloca. Então, eu posso pegar muito bem um bloco de ferro, bem compacto. Ele provavelmente vai afundar, certo? Tudo bem? Porque está bem compacto, não vai deslocar tanta água, o impulso vai ser pequeno, e o peso do ferro é considerável. Então, o impulso, olha lá, ó, será menor que o peso do ferro e o bloco afundará. Agora, eu posso pegar aquele pedaço de ferro e distribuí-lo numa região grande, fazer uma chapa, certo? Fazendo com que o volume deslocado de água torne-se grande, certo? Tudo bem? Então, o ferro vai ter que ocupar uma grande posição, deslocando um volume considerável de água. Se ele deslocar um volume considerável de água, o impulso será maior. Então, a grande questão é essa. A grande questão é você colocar o cara de tal forma que o volume de água que ele desloca fique maior. E outra coisa, gente. Quanto maior o volume ocupado pelo cara, menor a densidade dele. Vai chegar uma hora que a densidade dele vai ficar menor que a da água e ele vai boiar. Tudo bem? Beleza? Vamos ver, então, como é que os vestibulares cobram isso? Primeiro, nós vamos fazer um exercício de densidade, para a gente ver como é que trabalha com densidade de misturas, beleza? Porque densidade de um cara normal, tranquilo, né? De uma substância pura, MV, não tem segredo. Agora, de misturas é que costuma enrolar o pessoal, certo? Então, eu peguei uma questão, caiu no Enem, no PPL, certo? 2013. Ó, os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo. Você sabe que você tem uma determinada quantidade de água no álcool, então é chamado de hidratado. Mas tem os valores definidos pela ANP, certo? Senão você vai ficar botando água dentro do tanque, né? Se deixar, os caras metem água mesmo. Bom, vamos lá. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%, certo? A densidade da água e do álcool anidro, sem água, certo? São de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico. A leitura no decímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima dele. Então, gente, pegue um álcool hidratado com a maior quantidade de água possível. Qual vai ser a densidade dessa mistura, certo? Muito boa questão, hein, cara? Não é de graça, mas nem de longe, velho, nem de longe. Vamos lá, gente. Densidade é massa sobre volume. No caso, como ele quer a densidade da mistura, então você vai pegar a massa total sobre o volume total. Antes de mais nada, lembre-se que o volume de água, de acordo com o enunciado, ele é 4,9% do volume de álcool, certo? Que é o volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9% do volume do álcool, certo? Acho que ele poderia ter colocado isso para ficar mais claro. Ok? Vamos lá, então. Como é que a gente calcula a densidade da mistura? Massa da mistura sobre o volume da mistura, certo? Então, a densidade da mistura vai ser igual. Quem que é a massa da mistura? Massa de água mais a massa de álcool sobre o volume de água mais o volume de álcool.
Pessoal, densidade é M sobre V. Então, no lugar da massa, a gente vai colocar dV, certo? Vai ficar assim. Densidade da mistura vai ser igual. Densidade da água, volume da água, mais densidade do álcool, volume do álcool, sobre a soma dos volumes. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Substituindo os dados, densidade da água, 1. Volume de água, 4,9% do álcool. Mais densidade do álcool, 0,8, vezes volume do álcool, sobre volume de água, 4,9% volume de álcool, mais volume do álcool. Certo? Aqui, gente, 0,8 mais 4,9%, 0,049. Somando isso aqui, ó, 0,8 mais 0,049, 0,849, volume do álcool, sobre 1 mais, então vai dar 1,049 volume do álcool. Corta, e fazendo a conta, deu aproximadamente 0,81 grama por centímetro cúbico. Alternativa certa, letra B. E é uma questão difícil, cara. Se o peso chegar lá, nossa, hoje eu vou fazer esse Enem, vou passar, vou sair daqui. Será que não é bem assim? A gente sabe que não é bem assim, né? O cara, na verdade, ele vai ter liberdade para ir assistir a aula, mas eu não sei muito bem, não sou da área do direito, mas ele vai ser acompanhado e tal. Não é que ele vai ser solto, mas ele vai falar assim, hoje não. Hoje eu vou me dar bem, vou ficar livre desse troço, certo? Vou conseguir uma liberdade provisória. Hoje eu não fico. Hoje eu não fico. Hoje não, hoje não. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável. Olha, é inacreditável. É inacreditável. O cara chega lá todo empolgado e depara com uma questão dessa. Que derruba mesmo. Derruba a galera do regular, cara. Imagina a galera do PPL, certo? Então, realmente, faltou pesar a mão, né? Bom, vamos lá. Questão 2. Isso aqui caiu no Federal do Rio. Pergunta muito boa. Nossa, que questão ótima, cara. Você já caiu em vários lugares. Vamos lá. Um recipiente contendo água se encontra em equilíbrio sobre uma balança, como indica a figura 1. Uma pessoa põe uma de suas mãos dentro do recipiente, que está ali, afundando-a inteiramente até o início do punho, como ilustra a figura 2. Com a mão mantida em repouso e após restabelecido o equilíbrio hidrostático, verifica-se que a medida da balança sofreu um acréscimo de 4,5 newtons em relação à medida anterior. Então, a balança agora marca mais, tá vendo? 4,5 newtons a mais. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, calcule o volume da mão. É você. Meu Deus, como é que faz isso? Palhaçada, cara, que palhaçada. Como é que faz esse troço? Vamos lá, não é difícil não. Vamos lá. A primeira dúvida que muitos têm é assim, professor, por que a balança mudou a marcação se a mão não está encostando nela? Gente, não precisa encostar. Vamos ver o que acontece? No início, vamos lá, eu separei os corpos, tá? Vasilha com água, balança. Vamos lá, a vasilha, ela tem peso, né? Certo? E devido ao peso, o conjunto aperta a balança para baixo, não é isso? Faz uma força na balança para baixo, e a balança, por reação, faz uma força no conjunto para cima. Eu vou chamar essa força de força normal, tá? Porque a balança faz o papel de superfície para a vasilha, né? Se esse cara é Fn, aquela outra ali é a menos Fn. Elas formam paração e reação, né, gente? Essa aqui é a força da balança na vasilha. Essa aqui é a força da vasilha na balança. Elas realmente formam paração e reação. Beleza? Tá bom. O que a balança marca, hein? Gente, a balança marca a força que nela atua. Então, a balança marcará a força normal. Tudo bem? Mais precisamente, a menos Fn, né? Que é o que atua nela. Só que a menos Fn tem o mesmo valor da Fn. Então, o que nós descobrimos para a Fn vai ser o mesmo valor dessa. Tudo bem? Então, no início, o que a gente pode falar? Que a menos Fn, o valor dela é o mesmo da Fn, elas são paração e reação. A vasilha está em equilíbrio, então a normal é igual ao peso, tem que ser no lar. Conclusão, a menos Fn, que é o que a balança marca, será igual ao peso da vasilha com água. Certo? Beleza. Aí agora,
No segundo caso, você põe a mão lá dentro. Aí o que acontece? O conjunto tem peso, certo? Agora, olha só. Gente, quando você mergulha a mão dentro d'água, a água faz uma força na sua mão para cima, chamada de empuxo, não é assim? Uma força na sua mão para cima. E a sua mão, por reação, faz uma força na água para baixo. É o menos E, é a menos empuxo. Nossa, eu nunca vou falar disso. É porque a gente nunca estudou a água. A água nunca foi para irmã nossa. Mas esse exercício ela é. Porque é essa água que atua na balança, certo? Então, a água faz o empuxo na sua mão para cima e a sua mão, por reação, faz o empuxo na água para baixo. Beleza? Bom, aí como nós havíamos visto, esse conjunto, a vasilha, né, ele faz uma força na balança para baixo e a balança, por reação, faz uma força no conjunto para cima. Essa aqui é a Fn e aquela lá é a menos Fn. Certo? Então, você vê que não precisa a mão encostar no fundo, não. A mão já faz uma força no conjunto. Uma força menos E. Ok? E aí morreu. Gente, de novo, ó, o que a balança marca? Aquilo que nela atua. O que nela atua é a menos Fn, que tem o mesmo valor da Fn. Elas são para ação e reação. Estando o conjunto aqui em equilíbrio, foi o que o exercício falou, então tudo que está para cima, força normal, será igual a tudo que está para baixo. Peso mais o empuxo. Esse menos aqui, ó, é só para indicar sentido contrário, hein? Pelo amor de Deus. Beleza, então a menos Fn, ela vai ser igual ao peso mais empuxo. Ela tem o mesmo valor da Fn, peso mais empuxo, certo? E aí morreu. Gente, qual foi a diferença entre o caso anterior e esse? A diferença foi o empuxo a mais. Então, quer dizer que aqueles 4,5 newtons a mais que a balança marca deve-se ao empuxo. Conclusão, o empuxo vale 4,5, certo? Tudo bem? Antes de mais nada, vamos fazer a mudança da densidade, né? Densidade está em grama por centímetro cúbico, vou passar para o oficial, né? É só multiplicar por 1.000, não é, gente? Então, a densidade da água vale 1.000, certo? Tem um erro de digitação aqui, tá? Desculpa, gente. Não. Tem erro nenhum, não. O erro é meu. É porque ele pede o volume em centímetro cúbico. Então, eu mexi só na massa. Vai, professor, vai fazer isso? Claro. Aí, fazendo isso, eu mexi só na massa, aí o volume submerso vai sair em centímetro cúbico, certo? Então, passando de grama para quilo, multiplico por 10 a menos 3. Então, aqui ficou 1 vezes 10 a menos 3 quilograma por centímetro cúbico, certo? Tudo bem? E aí agora morreu. Então, empuxo é igual a dVg. Você vê que, gente, centímetro cúbico vai cortar com o volume em centímetro cúbico também, e sobra o quilo, que é o oficial. Então, não tem problema. Pode deixar a densidade nessa unidade esquisita mesmo. O que não poderia ficar grama aqui, né? Porque o empuxo é dado em newtons. E o newton é quando a massa é em quilo, certo? Então lá, quanto que é o empuxo? 4,5 vai ser igual a densidade, 1 vezes 10 a menos 3, volume submerso vezes a gravidade, que é 10. 10 a menos 3 com 10, 10 a menos 2, que vai passar dividindo, quando solve fica 10 ao quadrado. Tomou papo, você diz que é muito macho. Macho é mamoeiro que dá flor e murcha o talo. Quem conversa muito dá bom dia a cavalo. O cara jurou que você não ia acertar. Você mesmo desanimou no início. Nossa, filho da puta, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas não é difícil assim. A questão não é difícil. O volume então deu 450. Não deu nem para eu falar, eu apertei antes, né? Certo? Tomou papo, você diz que é muito macho. Macho é mamoeiro que dá flor e murcha o talo. Quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Dá flor e murcha o talo. Vamos lá, continuando. Essa questão caiu na UERJ de 2012. É o seguinte: considere uma balança de 2 pratos, na qual são pesados 2 recipientes idênticos A e B. Os 2 recipientes contêm água até a borda. Beleza. Em B, no entanto, há um pedaço de madeira flutuando na água. Nessa situação, indique se a balança permanece ou não em equilíbrio. Aí você vai perguntar assim: e agora? O que eu vou fazer? Gente, a questão é bem mais tranquila que a gente imagina. Olha só. Tá até na borda, não tá? Quer dizer o seguinte: quando eu coloquei a madeira lá, ela deslocou uma certa quantidade de água que derramou, certo?
E o volume ocupado pela madeira corresponde ao volume de água que deslocou. Ou seja, o volume de madeira que entra é igual ao volume de água que sai, certo? Tudo bem? Beleza. E vamos lá. E olha só, aproveitando o gancho daquela questão da UFRJ. Então, o que acontece? A madeira, ela tem o peso dela, certo? Ela tem o peso dela e ela tem o empuxo, né? Ela tem o peso dela e ela tem o empuxo. Ok? Aí você pensa assim, ah, mas esse peso da madeira vai acrescentar. Vai acrescentar e vai fazer com que a balança desloque para o B. Mas cuidado, gente. Ela deslocou um certo volume de água. Não é isso? Ela deslocou um certo volume de água. De tal forma que, se o peso é igual ao empuxo, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Você tinha uma certa quantidade de água antes. Beleza? Aí você abre um buraco. Certo? Beleza. Abre um buraco. Foi o tanto de água que saiu por causa da madeira. Então, o peso agora é o peso da água antes menos o daquele buraquinho. Certo? Tudo bem? Só que você acrescentou a madeira que tem o peso dela. E o peso da madeira, como a madeira boia, é igual ao empuxo dela. Né? Certo? Então, esse peso aqui, ó, é igual ao empuxo. E o empuxo corresponde ao tanto de água que saiu. Ou seja, o peso da madeira é igual ao empuxo. O empuxo corresponde ao tanto de água que saiu. Então, vamos lá. Quem que vai ser o total que atua na balança? O peso da água que sobrou mais o peso da madeira. Só que o peso da madeira corresponde à água que saiu. Conclusão, continua tudo igual. Continua tudo igual, certo? Então, o peso da água que sobrou mais o peso da madeira. O peso da madeira é igual ao empuxo. E o empuxo é exatamente o tanto de água que saiu. Então, fica a mesma coisa. Tudo bem? Fica a mesma coisa. Não há desequilíbrio na balança. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Essa questão caiu no Enem, clássica. Acho que é a questão que mais cai de empuxo. É o modelo mais famoso. Bom, em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D, com graduação de 0 Newton a 50 Newton, e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta, 10 centímetros de aresta é um cubo, e 3 quilos de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Beleza, então você prendeu o cubo no dinamômetro, suspendeu no ar, e quanto que o dinamômetro marcava? 30. Gravem isso, certo? Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade de seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons. Então, gente, você vê que agora o dinamômetro marca menos, o que realmente faz sentido, né? Porque vai ter um impulso para cima que vai dar uma aliviada, né? É igual, por exemplo, quando você tenta carregar alguma coisa dentro d'água. É muito mais fácil, porque o impulso para cima te ajuda, né? Certo? Bom, considerando que a aceleração da gravidade seja 10, a densidade da água do lago em grama por centímetro cúbico é. Vamos lá? O que foi que a gente aprendeu lá em força elástica? Lá em força elástica nós aprendemos que o dinamômetro, ele marca aquilo que está ligado a ele. O dinamômetro, gente, está ligado ao fio aqui, ó. Certo? Tudo bem? Ele está ligado ao fio, então ele vai marcar a tração, não é isso? No início, quando o bloco estava suspenso no ar, quais eram as únicas forças que atuavam nele, gente? Tração e peso, não é isso? Tração e peso. Beleza? Estando o bloco em equilíbrio, o que a gente pode falar? A tração é igual ao peso, não é isso? Tração é igual ao peso. Então, o peso é a tração vale 30, né? Que é o que o dinamômetro marcava. O dinamômetro marcava 30. E ele marca a tração, que é o que está ligado a ele. Então, conclusão, quanto que é o peso do bloco? 30, certo? O peso do bloco vale 30. Agora, mergulhando na água, surge uma outra força no bloco, que é o empuxo.
certo? E estando o bloco em equilíbrio, o que a gente pode falar? Que o empuxo mais a tração é igual ao peso, certo? Lembrando que a tração, ela é a força que o dinamômetro marca. Então, a tração vale 24. 24 mais o empuxo é igual ao peso. O peso é 30. Então, o empuxo vai dar 6. Acho que era um tanto óbvio, né? Esse alívio no dinamômetro foi por causa do empuxo. De 30 para 24, 6. Certo? E agora morreu, vamos jogar na fórmula. Então, empuxo é DVG. 6 vai ser igual densidade da água, volume submerso. Gente, só metade do cubo estava lá dentro. Como é que você calcula o volume do cubo? Aresta ao cubo, né? A aresta é 10 centímetros, passando para metro, 1 vezes 10 menos 1 ao cubo, isso aqui dividido por 2. Então, o volume submerso é metade do volume do cubo. Isso aqui vezes a gravidade, que é 10. Certo? Fazendo a conta, a densidade da água deu 1.200. Agora, cuidado, 1.200 o quê? Unidade oficial, né? Quilograma por metro cúbico. E passando para grama por centímetro cúbico, vai dar 1,2 grama por centímetro cúbico, certo? É só dividir por 1.000, né? A alternativa certa é a letra B. B de quê? Vai logo! Mais ou menos! É uma questão mais ou menos, né, gente? Nada assim demais, não, certo? Bom, continuando, então é uma boa questão, né, cara? Porque você tem que lembrar do dinamômetro, certo? Aí você vai calcular o volume submerso, vai achar a densidade na unidade oficial, que não coincide com a unidade que ele quer, certo? Então, tem vários detalhes envolvidos nessa questão, tá? Vamos lá. Próxima. Essa questão caiu no FG muito tempo atrás, na época que ainda era certo e errado. Bom, olha só. Um bloco cúbico oco, olha lá que interessante. Foi por isso que eu peguei essa questão. Foi construído retirando-se da parte central do cubo, da parte central de um cubo de aresta igual a 3 metros, uma parte também cúbica de aresta igual a 1. Então, você retirou um cubo de aresta 1 de dentro do cubo de aresta 3. O bloco está preso por um cabo ideal ao fundo do tanque com água. Então, aqui, ó, ação aqui, né? Conforme mostra a figura. Considerando-se a densidade do material do bloco igual a 800, a densidade da água igual a 1.000 e a aceleração da gravidade igual a 10. Em a massa do bloco é igual a 2,08 vezes 10 a terceira. Então, vamos fazer. Olha só. Densidade do bloco é massa do volume, né? Certo? Densidade do bloco vai ser igual a massa sobre. Aí, olha só, gente. Eu quero a massa, então eu vou pegar, obviamente, o volume do bloco mesmo. Vou descontar a parte oca, certo? Então, o volume da parte maciça menos o volume da parte oca. Até, cabe comentar aqui, a UFG foi infeliz porque colocou densidade. Na verdade, deveria ter colocado massa específica. Colocou densidade. Certo? Densidade não descontaria a parte oca. Tudo bem? Mas eu quero a massa do cara mesmo. Então, não faz sentido manter a parte oca. Tudo bem? Então, nesse ponto, falhou. Deveria ter colocado a massa específica como o dado. Ok? Então, vamos lá. Então, substituindo, vai ficar o seguinte. Densidade, massa específica, né? 800 vai ser igual massa do cubo, que é o que eu quero, que multiplica volume da parte maciça. Gente, volume de um cubo é aresta ao cubo, né? Então, 3 ao cubo menos o volume da parte oca, que é 1 ao cubo. Certo? Então, vai ficar 27 menos 1, 26, vezes 800, 20.800 quilogramas. E o item é verdadeiro, né? 20.000, não, aqui ele colocou 2.000, né? O item é falso. 2. O empuxo que atua no bloco é igual a 2,7 vezes 10 à quinta. Vamos ver. Empuxo é DVG, não é isso? Densidade do líquido, volume submerso vezes a gravidade. Densidade do líquido. Gente, o líquido é água.
volume submerso. É aqui que poderia derrubar muita gente. Tem gente que poderia muito bem pegar e descontar o volume da parte oca. Mas não. A parte oca não é ocupada por água. Certo? Você não vai descontar, não. Gente, olha só. Você vai pegar o volume do cubo que é mergulhado e desloca a água. A parte oca, ela está protegidinha lá dentro do cubo. Não entra água lá dentro. Se não entra água lá dentro, ela também vai deslocar a água. Certo? Então, o cubo inteiro vai deslocar a água, certo? Não tem que descontar. Se entrasse água na parte oca, então o volume de água que o cubo deslocaria seria só a parte maciça, né? Que ia botar água para fora. Mas não é o caso. Então, a gente vai usar o volume total, certo? Então, densidade da água, 1000, volume, a aresta ao cubo, 3 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10. 2,7 vezes 10 à quinta newtons, ok? Beleza. Próximo item. A tensão no cabo é igual a 6,2 vezes 10 à quarta. Então, vamos lá, vamos ver. Gente, quais são as forças que atuam no cubo? Ele tem peso vertical para baixo, ele tem o empuxo e a tração. O empuxo vertical para cima, não é isso? E a tração acompanhando o fio. Gente, o fio está preso lá embaixo, né? É ele que está segurando o bloco. A tração é para baixo. Bom, estando o bloco em equilíbrio, a gente pode falar que o empuxo vai ser igual ao peso mais a tração. Certo? Então, vamos lá. 2,7 vezes 10 à quinta. Isso aqui vai ser igual a 2,08 vezes 10 à quinta mais a tração. Tudo bem? Beleza. Fazendo a conta, então, a tração vai dar 6,2 vezes 10 à quarta. Beleza? Ok, como ele havia dito. E no último item, a tensão no cabo torna-se nula, adicionando-se no interior do cubo uma massa de 6,2 vezes 10 à terceira quilo. Vamos ver? Vamos ver. Gente, olha só. Você vai acrescentar, então, a massa descrita no enunciado, certo? E vamos supor que ela ocupa aquela parte oca, né? De tal forma que ela não vai alterar, então, o volume submerso. Beleza? Não vai alterar o volume submerso do cubo. O volume submerso é o mesmo, então não vai alterar o empuxo, tá bom? O empuxo. Então, o que vai ser a nova massa? Massa antiga, 20.800, certo? Mais a massa nova, 0,62 vezes 10 à quarta. Isso aqui vai dar 2,7 vezes 10 à quarta. Olha só. Quanto que vai dar o peso disso daí? Peso na mg? O peso vai ficar 2,7 vezes 10 à quinta, certo? E, olha só, quanto que vale o empuxo que a gente descobriu no slide anterior? 2,7 vezes 10 à quinta. O peso também, 2,7 vezes 10 à quinta. Então, realmente, a tração no fio vai ser 0. Não haverá necessidade da tração no fio nesse caso. Tudo bem? Beleza? Encerrar a questão. Olha lá, ó. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Não, mais ou menos, né, gente? A questão não é tão fácil assim, certo? Sou eu que sou muito enjoado. Vamos lá. Essa aqui caiu na FGV, no penúltimo vestibular. Um jovem, brincando na piscina de seu clube, resolve soltar, a partir do repouso, uma pequena bola de borracha do alto de um trampolim localizado 5 metros acima do nível da água. A densidade da borracha é de 600 kg por metro cúbico, a da água é 1.000. A aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. O volume da bola é pequeno demais para que o efeito da viscosidade da água sobre ela seja considerado, bem como a resistência do ar. Então não vai ter nenhum tipo de atrito, só vamos ter peso e empuxo, certo? O intervalo de tempo que a bola permanece dentro d'água, desde a sua entrada até a sua primeira e completa imersão é... Então a bola vai entrar dentro da água, vai freando, vai parar, isso por causa do empuxo, né? Aí depois ela volta, acelera e sai, certo? Então, beleza. Olha só, gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir com qual velocidade a bola chega na superfície da água, certo? Então, ela vai cair em queda livre, aceleração igual à gravidade, não é isso? Vou jogar no Torricelli. Vovô e vovó, sexual, certo? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S.
Velocidade inicial é 0, né? Ela foi abandonada. Então vai ficar 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes o ΔS, 5. Então vai ficar V ao quadrado igual a 100, V igual a 10. Certo? V igual a 10. Beleza. Aí agora a bola entra na água. Quando ela entra na água, ela agora vai ficar submetida ao empuxo, não vai ser mais o peso, vai ser um outro move com outra aceleração. Certo? Tudo bem? Como a densidade da água é maior que a da borracha, então a tendência da bola não é boiar. Como ela estava afundando, porque ela tinha velocidade, então ela vai frear, né? Ela vai freando até parar e depois voltará, certo? Então na bolinha a gente tem peso e empuxo. Ela entrou na água com uma velocidade para baixo, não é isso? Como o empuxo é maior que o peso, por que o empuxo é maior mesmo? Porque a densidade do líquido é maior que a do corpo, certo? Então, como o empuxo é maior que o peso, força resultante contrária à velocidade, o movimento é retardado. Então, ela vai fazer um movimento retardado, ela vai freando até parar. E depois voltará. Professor, quanto tempo que ela leva para parar? É isso que nós vamos ver agora. A primeira coisa é descobrirmos a nova aceleração, certo? Então, vamos lá. Empuxo menos o peso é igual a m vezes a. Densidade do líquido, volume submerso, gravidade, menos o peso, que é mg, isso aqui vai ser igual a m vezes a. Certo? Pessoal, olha só. Densidade do líquido da água, ou densidade da água, volume submerso. Gente, a bola toda está lá dentro. Né? É o próprio volume dela. Vezes a gravidade, menos. Vocês viram que ele não deu a massa da bola, ele deu a densidade dela. Então, no lugar da massa, eu coloquei dV, densidade da borracha, porque a massa, você vai ter que usar a densidade da bola, né? Densidade da borracha vezes o volume dela, vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual a densidade da borracha, volume dela, vezes a aceleração. Vou cortar o volume, ele está em todos, graças a Deus. Então, vamos lá. Densidade da água, vezes a gravidade, que é 10, menos densidade da borracha, vezes a gravidade, que é 10, isso aqui é igual a densidade da borracha vezes a aceleração. Fazendo a conta, gente, a aceleração deu 20 terços. E agora, como é que eu faço para descobrir quanto tempo que a bola leva para parar? Isso aqui é um move, gente. Eu vou jogar no vovô e vovô. Equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Qual que é a velocidade da bola no fim? 0. Isso aqui vai ser igual. Velocidade da bola no início, 10. Na hora que ela entrou na água. Aceleração, menos 20 terços. Por que menos, professor? Porque está freando, gente. Está freando, né? É um movimento retardado. Se a velocidade é mais, então a aceleração é menos. Lembre-se que nas leis de Newton, a gente sempre encontra a aceleração em módulo. Na cinemática é que a gente avalia o sinal dela, certo? Isso aqui vezes o tempo de descida. Ok? O tempo de descida, então, vai dar 30 sobre 20 ou 1,5 segundo. Gente, se a bola levou 1,5 segundo para parar, ela levará 1,5 segundo para voltar, igual a gente aprendeu nas propriedades dos lançamentos, né? Certo? Então, o tempo total será de 3 segundos. Alternativa letra D, certo? E olha só. Parabéns, cara, para quem fez. Porque envolve muitas passagens, cara. Pensar no vovô e vovó, achar a aceleração, ele não deu a massa da bola, então você tem que fazer mudança, certo? Tem que jogar na queda livre para descobrir a velocidade da bola antes de atingir a superfície. Então a questão é muito boa mesmo, tá? Agora vamos lá, vamos subir o nível. Vamos fazer essa aqui na prova do ITA, na prova discursiva, certo? Para a gente ver como é que faz exercício. Como é que a gente resolve o exercício? Quando você tem mais de um líquido, certo? Vamos lá. Uma esfera maciça de massa específica ρ e volume V está imersa entre dois líquidos, cujas massas específicas são ρ1 e ρ2, respectivamente, estando suspensa por uma corda e uma mola de constante elástica K. Beleza? Conforme a nossa figura. No equilíbrio, 70% do volume da esfera estão no líquido 1 e 30% no líquido 2. 70% no 1 e 30% no 2.
Sendo G a gravidade, determina a tração na corda. Beleza? Então, tá bom. A tração nessa corda aqui. Beleza? Ok, então vamos lá. Ó, já sabe que tá guarda. Mas calma, né? Então assim, a gente vai juntar tudo que nós vimos até hoje. Com lei de Newton, força elástica, nós vamos juntar tudo. Então vamos lá. Pessoal, não sei se vocês se lembram lá de força elástica. Nós temos um exercício muito semelhante a esse. A gente tinha que marcar não só as forças no corpo aqui na bola, mas a gente também tinha que marcar as forças no ponto, certo? Então, vamos lá? Começando pela bola. A bola tem peso, vertical para baixo. Aí ela está imersa no líquido, né? Em quantos líquidos? Em 2. Então ela tem 2 impulsos, certo? O impulso do líquido 1 e o impulso do líquido 2. E além disso, tem a tração no fio que está ligado à corda, que está ligado à bola, né? A gente vai ter a tração acompanhando o fio, vertical para cima, e os 2 impulsos, o do líquido 1 e o do líquido 2. Certo? Agora vamos lá no ponto. Lá no ponto, o que a gente vai ter? Aquele fio que está ligado à bola, ele puxa o ponto para baixo, né? Mesmo fio, mesma tração. Então, se eu chamei aquela lá de T, essa aqui vai ser T também. O menos é só para indicar sentido contrário, certo? Aí, o que mais? Tem a tração nesse fio, mais ou menos para noroeste, certo? Chamar de T1, beleza? E a gente tem a força que a mola faz, né? Pessoal, a mola foi esticada e ela vai fazer uma força tentando voltar ao normal, não é isso? Ela vai fazer uma tal de FEL, força elástica, mais ou menos para nordeste, tentando voltar ao normal, certo? Então, essas são as forças. Bom, lembrando que do jeito que está aqui não pode ficar, né? A gente não gosta de coisa torta, nada que é torto presta, então nós vamos ter que fazer decomposição. E para isso, nós precisamos do ângulo, nós precisaremos do ângulo. Vou traçar uma pontilhada aqui no horizontal. Se aquele cara é 60, esse aqui também é, porque eles são alternos e internos. Se esse cara é 60, aqui é 90, o outro é 30, porque o total tem que dar 180. E nós vamos ter que decompor essa T1 aqui e essa FEL aqui, certo? Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar pela esfera, já vamos ver o que a gente consegue lá na esfera. Bom, gente, estando a esfera em equilíbrio, o impulso 1 mais o impulso 2 mais a tração tem que ser igual ao peso. dVg do líquido 1, dVg do líquido 2 mais a tração igual a mg. Vou cortar ninguém. Tenho que fazer não. Aliás, ficou faltando aqui a gravidade, né? Eu engoli, foi mal. Eu engoli a gravidade, porque ela não pode ser cortada. Densidade do líquido 1, ρ1, volume submerso, 70% do volume total, vezes a gravidade, mais densidade do líquido 2, ρ2, volume submerso, 30% do volume total, vezes a gravidade, mais tração, é igual a... Gente, no lugar da massa, eu coloquei dV, densidade da esfera, que ele falou que era ρ, vezes o volume dela, vezes a gravidade. Ok? Aqui apareceu de novo a gravidade, tá? Perdão ali pela falha. Então, a tração ela vai ficar ρVg menos 0,7 ρ1Vg menos 0,3 ρ2Vg. Guarde esse valor aqui. Essa aqui é essa tração de roxo, né? Que é essa aqui embaixo. Certo? Essa tração aqui é aquela carniça lá. Agora, nós vamos trabalhar com o ponto. Gente, quando você fizer a decomposição, olha o que vai dar. Você vai decompor a T1 em T1Y, nossa, ficou ótimo aqui, T1Y e T1X, não é isso? E a FEL? A FEL nós vamos decompô-la em FEL-X para a direita e FEL-Y para cima, certo? Beleza? Estando o ponto em equilíbrio, o que a gente pode falar? Que tudo que está para a esquerda, T1x, e você se lembra que quando faz a decomposição, sai o resultante, né? Então, sai em T1 e FEL, certo? Então, a gente pode falar que tudo que está para a esquerda, T1x, vai ser igual a tudo que está para a direita, FEL-X. Tudo que está para cima, T1y mais FEL-Y, vai ser igual a tudo que está para baixo, que é a T, né? O menos é só para indicar sentido contrário, ele não entra na conta. Então, morreu. Então, vamos começar pelo eixo X. Quem que é o T1x? É o T1 cosseno, né? Ele está com o ângulo.
Então, T1 cosseno de 60 vai ser igual a fel cosseno de 30, né? A fel x, a fel cosseno de 30, ela está com o ângulo também. Então, T1 vezes meio é igual a fel vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a fel ela vai dar raiz de 3 sobre 3 T1. Guarda essa relação. Professor, por que você isolou a fel? Porque o que eu quero é o T1, não é a fel. Então, eu isolo a fel porque eu jogo lá, certo? Vamos para o eixo Y. T1y mais fel y é igual ao T, não é isso? Então, T1 seno, porque está sem o ângulo, mais fel seno, porque está sem o ângulo, isso aqui é igual ao T. T1 raiz de 3 sobre 2, mais... Pessoal, quem que é a fel? Raiz de 3 sobre 3 T1, vezes 130, que é meio. Isso aqui é igual ao T. O T é aquele carnição, né? Olha lá o carnição, certo? Tá aí essa criança. Beleza. Morreu. Então, fazendo a conta, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 6 T1 é igual ao carnição. Simplifique por 2, fica 2 e 3, certo? Passe a raiz de 3 dividindo, racionaliza. Então, aqui está T1. Raiz de 3 sobre 2 VG, que multiplica ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,7 ρ2. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Não é hora de dar tchau, a não ser que você não tenha dado conta. Porque no ITA é muito complicado, né? Pelo nível dos candidatos e tal, certo? Mas uma situação normal, dar tchau só se desanimou e largou de mão, certo? Tudo bem? Beleza? Então é isso, certo? Sobre empuxo, é só isso, beleza?